Pequeno Príncipe. Oi pessoal, professora Maria sempre Independência, e eu venho aqui hoje apresentar para vocês um pouquinho do que foi a nossa seletiva, né, diante ao que cativas para onde você levará o Pequeno Príncipe. Nós nos baseamos na obra do autor francês Antoine de Saint-Exupéry, não sei se é assim que se pronuncia, né? Desculpa aí, língua francesa. O Pequeno Príncipe. A obra foi publicada em 1942 nos Estados Unidos e só 3 anos depois que ela foi publicada na França, país de origem do autor. É uma obra temporal, traduzida em mais de 250 línguas, e é o terceiro livro mais lido do mundo. Professora, então foi por isso que você escolheu isso? Essa obra? Não. Eu confesso que tem uma coisa meio que pessoal aí, que é um livro que faz parte da minha vida, né? É meu livro de cabeceira. Mas, assim, é uma obra que nos traz reflexões filosóficas, reflexões de conduta. Eu digo que essa obra, ela nos leva a questionar, assim, de como eu sou como ser, né? E é uma obra muito propícia a trabalhar em ambiente escolar. E assim, para encerrar a nossa seletiva, nós escolhemos trabalhar com produções de fanfic, né, que é um gênero narrativo, lúdico, midiático, que está presente nas leituras dos nossos meninos. Que além de ser um gênero que a galerinha curte muito, é uma produção que vai possibilitar que eles, além de trabalhar com a obra proposta, que é o Pequeno Príncipe, eles tragam para produções deles, né, leituras que eles gostam, séries que eles gostam, músicas que eles gostam. Então eu digo que é casar uma leitura leve com uma produção dinâmica, né? E para encerrar, né, eu agradeço a todos os meninos envolvidos. Obrigada por ter escolhido a minha eletiva, né, a nossa eletiva, e agradeço também a professora Simone, que me ajudou muito, e a minha querida coordenadora do Núcleo Diversificado, professora Patrícia. E aí eu convido vocês a curtir um pouco de fantasia com a gente. Grande abraço! Olá, eu vou falar sobre a obra do Pequeno Príncipe, que foi trabalhada na eletiva, diante ao que cativas, né, crie seu mundo. Embora a obra do Pequeno Príncipe não seja uma obra especificamente de filosofia, é uma obra que traz elementos filosóficos, né? Ela traz uma temática que você pode refletir sobre esses elementos. O autor, né, o Exupéry, ele vive constantemente uma busca, né, de compreensão do sentido da vida, e no contato com a humanidade ele vai perceber esse sentido, né, e vai ter algumas respostas para as dúvidas que ele tem. E isso vai ser tematizado, né, nessa brilhante obra. Então, ele traz questões ligadas, né, à temática do existencialismo, à temática do humanismo, que vai se revelar no encontro com o outro. Então, na primeira parte da obra, você tem ali o aviador, é um contexto de Segunda Guerra Mundial, isso a gente percebe na obra, e esse aviador está ali perdido no deserto, né? E ele carrega consigo assim muitos questionamentos, né, de experiência nostálgica daquilo que ele não foi compreendido pela sociedade em que ele vivia. Então, a partir do momento que ele encontra com o Pequeno Príncipe, ele se liberta, né, desse tipo de padronização que ele seguia, né? Isso fica claro em alguns diálogos e é interessante, né, porque ele vai percebendo isso, né, por meio de uma representação que é a questão da aceitação dos desenhos. Né? Então, antes do Pequeno Príncipe, ninguém aceitava ou apreciava os seus desenhos. Naquele encontro com o Pequeno Príncipe, né, a primeira coisa que ele pede, olha, desenha para mim um carneiro. Né? E ali naquele diálogo de acolhimento, ali você vê, né, a temática do acolhimento, a temática da hospitalidade, o Pequeno Príncipe não só aceita, né, a obra do aviador, o jeito que o aviador desenha, e ali entra uma questão
de aceitar a identidade do outro, né, como ali o aviador percebe, né, a gente fala alguns elementos de sentido, que é a questão da amizade. Né, faltava na vida dele, né, para se formar essa identidade própria, identidade real, não aquilo que é padrão social, a importância dos amigos, né? Era uma pessoa que não tinha amizade, e ali ele faz a amizade, né, com o Pequeno Príncipe, e isso acaba revelando a identidade de ambos, né? Então são diálogos que são construídos por uma troca, né? Ó, quem sou eu? Questão da filosofia, né? Conhece a ti mesmo. Quem sou eu? Mas aí vem em seguida quem é você. Né? De onde você veio? De onde você veio também. É sempre algo, né? Uma dualidade, né? Que parte da resposta de um para a resposta do outro, até eles chegarem juntos, né? Porque um queria consertar seu avião e o outro queria voltar, né, para recuperar, né, a sua rosa. Né? E nesse diálogo surge, né, o que é mais importante na nossa vida. Né? E a partir desse momento, né, que o Pequeno Príncipe ele começa a contar suas histórias, né, como os meninos durante a letiva foram criando as histórias, é que o aviador ele vai percebendo, né, vai percebendo a si mesmo por meio das coisas, por meio das situações. Né? Então é no amigo do outro que eu vou me percebendo. Tá? O segundo momento também, né, vai marcar essa comunicação ou esse encontro por meio da intersubjetividade, né? É um segundo momento em que o Pequeno Príncipe ele se encontra com a raposa. O que é marcante nessa parte? Ele se encontra no momento de fragilidade em que ele percebeu que a rosa dele não é a única do mundo. Ele encontra um campo de rosas e ele achava, né, que a rosa dele era única, e esse ter uma rosa que é única o fazia importante. Quando ele vê, né, que existem mais rosas, ele desloca essa importância dele, é como se ele perdesse o valor. Né? E aí, daquele encontro com a raposa, né, ela tira ele desse choro, ela tira ele desse embotamento e mostra para ele uma nova opção por meio de uma nova amizade. Né? Então, a raposa ela vem com desejo de relação, vem mostrando que os novos relacionamentos, a relação com o outro também é importante, assim como foi com o aviador. Né? Então, o outro faz, né, brotar também um sentido da vida. Né? Então, surge uma questão ética desse encontro também com a raposa. Né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos, e esse cativar ele vem com a temática do conhecimento. Meu nome é Walter, eu faço o primeiro ano do ensino médio e eu faço parte da eletiva com a professora Maria do Pequeno Príncipe. E o nosso projeto é a criação de uma fanfic baseada no livro do Pequeno Príncipe. E foi feita a leitura e eu resolvi na minha fanfic trazer o Pequeno Príncipe e os personagens para o nosso mundo em que vivemos, porque eu acho interessante como ele se desenvolveria atualmente com as ideias de leis que temos, a natureza, as flores que podemos concluir que são os diversos tipos de pessoas e todos os problemas, todas as atitudes boas e tudo que temos para oferecer e vivemos no nosso mundo. E eu resolvi ter essa ideia porque não é um momento fácil da atualidade, mas eu acho interessante saber como um personagem que não é real se desenvolveria na nossa realidade. E é isso, e essa é a minha ideia para o meu projeto. Obrigado. Oi gente, eu sou a Lavínia Lima, do segundo ano B do CEPI Independência e faço parte da eletiva.
Diante ao que cativas, para onde você levará o pequeno príncipe, da professora Mariá. E vou ler para vocês a minha fanfic, a minha produção. Depois de uma galáxia inteira percorrida, me vejo em meio a nuvens e vazio. Um azul celeste enchia de cor um ambiente nebuloso. Flutuar pelo ar é uma habilidade realmente útil. De longe, avisto um movimento, algo que meus pequenos olhos não podiam observar com precisão. Com rapidez, me aproximei para averiguar. De cara, me deparei com um ser celestial nunca antes visto por mim. Pele escura, cabelo castanho caracolado, com ondas acentuadas na altura da cintura. Ela vestia mantas brancas, que cobria todo o seu corpo preto brilhante. Descalça, julguei como um ser do sexo feminino. Era uma criança. Ela se aproximou de mim, mas continuou seus movimentos repetitivos. Nenhuma palavra. O seu rosto era sério e carregava consigo uma melancolia de um dia de chuva. Seus braços se moviam de um lado para o outro, em movimentos espaçados, circulares, similar a coreografadas danças de ventanias. Grandes olhos pretos poéticos. Por que não veste calçados? Perguntei curioso e ainda surpreso com tamanha beleza. Depois de longos instantes, já pensara eu que ficaria sem resposta. Rosa dos Ventos não usam sapatos. Em qual galáxia você vive? Respondeu em um tom nada amigável. O que é uma Rosa dos Ventos? É um cargo, uma profissão, que exige muito esforço e trabalho árduo. Surpreso e curioso, respondi. Eu posso ser uma Rosa dos Ventos e te ajudar, assim dividimos as tarefas. A criatura reluzente deu de ombros. Eu posso ser uma Rosa dos Ventos e te ajudar, assim dividimos as tarefas, insisti. Não é assim tão simples, você não pode escolher ser uma Rosa dos Ventos. Apenas quem nasce Rosa dos Ventos pode ser uma Rosa dos Ventos, exclamou a menina. E qual seria a função de uma Rosa dos Ventos? Predeterminar destinos, respondeu ela. Destinos? Eu estava confuso sobre destinos. Sim, eu que escolho destinos. Poderia determinar-me um belo destino, Rosa dos Ventos? Desejas mesmo um destino determinado por outra pessoa que não sejas você? Suas palavras não soaram convidativas e atraentes. Eu desejo um destino belo, afirmei a ela. Para isso, você não precisará de minha ajuda, sem dúvidas. Como podes dizer isso se é você que determina destinos? Apenas determino destinos e direções para os sem rumos. Os fortes jamais precisarão de meu trabalho, acrescentou. Suas palavras me chocaram e não me permiti fazer perguntas, apenas ouvi com atenção. Eu conduzo a vida de quem precisa ser conduzido, acontecimentos que não se conseguem evitar, apenas pessoas entregues à fraqueza que não são donas de seus próprios destinos. O destino dos fortes eu não posso mudar ou determinar, eles mesmos fazem isso. Depois de suas palavras, me sobreveio uma dúvida. Quem determina o destino de uma Rosa dos Ventos? O nosso destino é sempre o mesmo. Somos encarregadas a viver para determinar destinos. Quem determinou assim foi a Rosa dos Ventos anterior a mim. Não foi você, portanto, que determinou seu destino? Com um semblante triste, a menina respondeu. Não, e como você pode notar, eu jogo no time dos fracos. Enfim, entendi a tamanha melancolia em seu rosto. Sua vida era triste e sem perspectivas de alguma mudança. Parti de seu nevoeiro e nunca esquecerei de sua história. Ela era uma criança, com a aparência de uma criança, mas também era uma pessoa grande. Dentro de si residia uma tristeza escura que só pessoas grandes podem carregar consigo. Rosa dos Ventos era certamente uma criatura espetacular. A deixei em sua solidão. De minha memória, seus olhos pretos poéticos jamais sairá.